Dia das Mães, uma mensagem especial da parte das líderes, dos ministros aqui da paróquia. E hoje nós queremos falar do testemunho de Priscila, esposa de um homem chamado Áquila. Priscila foi uma mulher que ajudou outras pessoas a entender melhor a Bíblia, e nós queremos ser assim pessoas que também damos testemunhos da nossa fé em Jesus ao mundo, às pessoas que não conhecem a Deus, às pessoas que não conseguem compreender direito a palavra da Bíblia. Nós estamos terminando assim a nossa série que fala sobre mulheres da Bíblia e nós queremos viver dando testemunho da nossa fé. Convido a termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graça nós te damos pela oportunidade que temos de meditar sobre o testemunho de Priscila. Ela que deu testemunho da sua fé e ajudou outras pessoas a se aproximarem de ti. Nós queremos aprender com essa palavra das Escrituras e sermos assim pessoas que vivem para anunciar a ti ao mundo, para levar o teu amor às pessoas que não te conhecem. Assim concede-nos, ó Deus, a alegria da tua salvação, para que esta alegria possa inundar também a vida das pessoas à nossa volta. Assim abençoa cada uma das irmãs que nos acompanham nessa reflexão e que através da vida delas, suas famílias possam ser abençoadas. Assim nós pedimos, fica conosco e abençoa-nos por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Quero convidar a termos um momento de cantar alguns hinos de louvor a Deus. Logo em seguida, nós fazemos a nossa reflexão da palavra. Foi na cruz.
texto base para a nossa reflexão encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. O texto é bem longo, então eu vou fazer referência apenas a alguns versículos. Do versículo 1 a 3 do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos diz: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Versículo 18 e 19. Depois Paulo navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras, em especial o Antigo Testamento. Fora instruído no caminho sobre o Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João Batista. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O que nós vemos aqui nesse relato bíblico é um discipulado, uma evangelização a partir de uma oficina. Sim, a evangelização a partir do trabalho de uma profissão. Você já pensou em compartilhar da sua fé com as pessoas do seu convívio diário, do seu dia a dia, com a sua vizinhança, no seu trabalho? Sim, é isso que nós vemos o apóstolo Paulo fazendo quando ele chegou em Corinto. Paulo tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas. E na época que não tinha uma rede hoteleira como nós temos, os viajantes precisavam sempre levar consigo uma tenda para ficarem acampados em sua viagem. Não tinha hotéis. Então, se fazia necessário que pessoas fossem fabricantes desta tenda para que fossem vendidas aos viajantes. E Paulo, por ser fazedor de tenda, onde quer que ele chegasse, ele conseguia uma profissão. Chegando em Corinto, o apóstolo Paulo encontrou Áquila e Priscila, sua esposa. Ambos eram fazedores de tendas e Paulo logo arrumou um emprego junto com Priscila e Áquila. Como eles tinham um espaço na sua casa, Paulo também passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Enquanto Paulo estava com as suas mãos ocupadas fazendo tenda, a boca estava livre para ele conversar e dar testemunho a respeito da fé em Jesus, e não demorou muito tempo, nós vemos que Áquila e Priscila estavam evangelizados e dando testemunho da sua fé em Jesus. Muito interessante esse relato bíblico a respeito da ação de Paulo. Depois dessa igreja plantada em Corinto, nós vemos que eles resolveram viajar para Éfeso. O Paulo, a Priscila e o Áquila deixaram a igreja já constituída em Corinto e foram para Éfeso. Em Éfeso aconteceu outra coisa interessante.
Eles chegando lá conheceram um homem chamado Apolo. E Apolo era um grande conhecedor das Escrituras, mais especificamente do Antigo Testamento e a mensagem dos profetas, até João Batista. Ele ouviu falar do batismo de João Batista para o arrependimento, mas ele não sabia nada a respeito de Jesus para a salvação. Então, quando ele falava ousadamente na sinagoga, Priscila e Áquila perceberam que faltava para Apolo algum conhecimento e o convidaram para sua casa. E em casa, Priscila e Áquila falaram tudo a respeito do caminho de Deus para Apolo, capacitando-o para fazer a sua missão. O que nós percebemos pelo relato bíblico é que o nome de Priscila vem antes, Priscila e Áquila. E nesse sentido nós vemos que Priscila ela foi mais influente na sua ação evangelizadora, no convencimento de Apolo a respeito de Jesus. Tanto Priscila como Áquila se colocaram como um canal de bênção para que o Espírito Santo pudesse convencer o Apolo a respeito da verdade do caminho. O Espírito Santo quer também que eu e você nos coloquemos à disposição para que outras pessoas sejam abençoadas em nossa época, sejam convencidas de toda a verdade, sejam guiadas pelo caminho do Senhor, que sejam consoladas em suas aflições, em suas angústias. As pessoas precisam conhecer a verdade, precisam ser ensinadas pelo Espírito Santo através da minha e da sua vida. E pode passar 30 anos, 50, 70, 90 anos, ou até mais tempo, para que as pessoas descubram que somente Jesus basta e sem Jesus não dá. Que bom quando as pessoas percebem logo cedo na sua vida que sem Jesus não dá, mas às vezes demora muito para reconhecer. O importante é que seja reconhecido que sem Jesus não dá. Apolo conhecia as Escrituras, conhecia os profetas, mas ele não tinha todo o conhecimento a respeito de Jesus, e sem Jesus não dá. Com o testemunho de Priscila, Apolo reconheceu que de fato ele precisava de Jesus, e sem Jesus não dá. E quando nós conhecemos Jesus, uma das primeiras atitudes nossa é vivermos em humildade. É olhar para Jesus e perceber que nós falhamos, que nós temos culpa, que nós somos pecadores e pecadoras, e por causa disso nós devemos nos arrepender, confessar o nosso pecado para sermos perdoados e reconciliados por Deus. Se arrepender dos pecados significa se entristecer com o jeito errado de viver e tomar uma decisão de não continuar cometendo os mesmos erros. E quando nós somos perdoados por Jesus, nós somos reconciliados por Deus, uma alegria enorme toma conta da nossa vida e nós começamos a dar testemunho do que Jesus fez por nós, porque nós nos sentimos leves, nós nos sentimos revigorados, nós nos sentimos capazes de poder falar da transformação que o amor e a graça de Jesus fez em nossa vida. E assim Priscila, também o seu esposo Áquila, davam testemunho de Jesus a outras pessoas, e Apolo foi um desses transformados pelo testemunho deles. Quem aprende a agradecer pelo que Jesus faz em sua vida, essa pessoa cresce espiritualmente, sabe que o seu Pai Celeste o salvou das trevas e o transportou para o seu reino de maravilhosa luz. Eu quero concluir a nossa reflexão ainda dizendo que tenhamos a coragem de Priscila e Áquila, que possamos ter a coragem do Paulo e do Apolo para anunciar quem é Jesus em todos os cantos onde quer que vamos. O texto termina dizendo que em outra oportunidade a Priscila e o Áquila puderam voltar para Roma
na Itália, e o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele escreve uma carta para Priscila e Áquila, e ele diz em sua carta que a Priscila e o Áquila foram grandes colaboradores em Jesus Cristo e arriscaram as suas próprias vidas em favor dele e do Evangelho. Que nós possamos ter esta mesma ousadia de aplicar a nossa vida no reino de Deus, ainda que seja correndo risco. Priscila e Áquila, quando voltaram para Roma, receberam esta carta de Paulo e na casa deles já se reunia uma igreja. Foi assim na vida deles. Quando estiveram em Corinto, quando estiveram em Éfeso, quando estiveram em Roma, Priscila sempre reuniu à sua volta, em sua casa, uma igreja. Que nós possamos colocar pessoas à nossa volta que sejam evangelizadas, que sejam tocadas pelo amor de Jesus, pela graça do Espírito Santo, sejam transformadas, que recebam a alegria, a paz do Senhor. Que cada um e cada uma de nós possamos colocar os dons que Deus nos deu a serviço do seu reino, no testemunho de Jesus, assim como Priscila fez, que nós possamos fazer também. Irmãs da Oase, que nós sejamos bênção na vida dos nossos familiares, das pessoas à nossa volta e também as pessoas com quem nós trabalhamos juntos. Que nós possamos no nosso grupo ainda conversar mais um pouquinho sobre isso, que possamos meditar sobre essa verdade das Escrituras e que possamos servir a Deus todos os dias da nossa vida.